Olá! Hoje estudaremos o substantivo hebraico. Os objetivos para esta aula são que você seja capaz de identificar os substantivos, classificá-los e identificá-los no que chamamos de relação construto-absoluto, o que veremos daqui a pouco. Também temos por objetivo que você identifique, na prática de leitura de textos hebraicos, o conteúdo gramatical estudado nesta aula. O substantivo hebraico pode ser classificado em masculino e feminino. Há casos em que o substantivo masculino e o feminino possuem palavras diferentes. Por exemplo, veja esta palavra: Av, pai. É uma palavra masculina. Se quisermos escrever mãe, fazemos dessa forma: Em. Veja que mãe é uma palavra totalmente diferente da palavra pai em hebraico. Av, pai, em, mãe. Há casos em que o substantivo ele recebe uma desinência para se tornar feminino. Veja o seguinte exemplo: sus, cavalo. Agora observe: sussá, égua. Veja que o sufixo a, o kametz e o rei formam o feminino de cavalo. Isto ocorre em várias palavras hebraicas. Há casos em que o substantivo feminino recebe outra forma de sufixo. Por exemplo, da'at, conhecimento. Conhecimento é uma palavra masculina em português, mas da'at é feminina em hebraico. Também outra palavra, malhut, reino. Observe que tanto em da'at quanto em malhut nós temos as palavras terminadas em tav. Esse tav indica feminino. O substantivo ele pode vir no singular, no plural ou no dual. Este último, o dual, refere-se a coisas que aparecem em pares na natureza. Por exemplo, ouvidos, olhos e assim adiante. Vejamos primeiro as formas do substantivo masculino. Ele se constrói acrescentando-se o sufixo im à palavra. Por exemplo, sus, cavalo. Sussim, cavalos. Nós acrescentamos o hirek e o mem final para formar o substantivo plural masculino. O substantivo feminino plural se constrói acrescentando o sufixo ot à palavra. Por exemplo, o feminino de cavalo é sussá. Aqui temos o feminino singular. Porém, a forma plural desta palavra é sussot. Acrescentamos o rolem mais o tav. Sussot. Há casos em que o substantivo masculino, o plural, recebe desinência feminina e o feminino desinência masculina. Veja os seguintes exemplos:
Av, pai, é uma palavra masculina. O plural se faz da seguinte forma: avot, com rolem e tav. Avot, que na verdade é uma forma de plural feminino, mas neste caso a palavra é masculina. Portanto, o plural de av é avot. Outra palavra, Ioná. Ioná, de onde Jonas, significa pomba. É uma palavra feminina, está no singular. O plural de Ioná se faz com a desinência masculina im. Portanto, fica Ionim, pombas. Portanto, recapitulando, a forma plural masculina geralmente é im. A forma plural feminina geralmente é ot. Há palavras masculinas que no plural recebem a forma do feminino. Portanto, av, por exemplo, fica avot. E há palavras femininas que no plural recebem a forma de masculino. É o caso de Ioná, que nós construímos como Ionim. Já o dual se constrói com a desinência aim. Veja, debaixo de qualquer consoante, a última de uma palavra, colocamos o patá, seguido do iod com o hirek e o mem final. Aim. Por exemplo, a palavra asnaim, ouvidos, o singular é ozen, ouvido. E a palavra enaim, olhos, de ain, olho. Perceba que tanto em asnaim quanto enaim nós temos a forma dual, porque existem geralmente 2 ouvidos, 2 olhos, é assim que eles se encontram na natureza, em pares.